Boa noite a todos, está começando mais um episódio de Conexão Tricolor. Isso aí. A sua noite aí para sua overdose, né, semanal de São Paulo Futebol Clube. Hoje vai ser bem no improviso aqui, porque a gente não chegou nem a estruturar uma pauta, né? Então a gente tá meio que colando aqui da parte do GE, entre outros canais aqui, para trazer para vocês as discussões e as principais notícias aí do São Paulo. Eu sou o Lucas Rodrigues. E eu, Vini Moreira. E tá começando mais o Conexão Tricolor. Roda a vinheta. Mas, gente, acho que só começando aqui a falar um pouquinho, acho que a gente tá melhorando, tá avançando um pouquinho na parte de tecnologia. Vocês viram o primeiro vídeo que o som tava muito ruim, o microfone a gente usou de enfeite, tá? Porque a gente queria subir rápido, a gente tava quebrando muita cabeça e vários episódios que a gente não conseguia subir, né, por causa disso. Então, a gente resolveu subir o episódio na semana passada, né, e nesse a gente estudou um pouquinho, né, e vai tentar subir os áudios aí para que fique um áudio agradável para vocês, né, e uma imagem melhor também, imagem né? melhor, né? É. Mas é isso. Boa, vamos lá, semaninha de data FIFA, né? Então, sem tricolor, para alguns um alívio. O São Paulo né? não perdeu essa semana, hein, gente? Pois é, para alguns um alívio, mas no fundo a gente sente falta, né, de ver o São Paulo jogar, mesmo com os resultados negativos aí. E é isso, 10 dias aí sem tricolor. Algumas novidades podem pintar aí na janela, então a gente vai conversar um pouco hoje a respeito dessas possibilidades, um pouquinho também das novidades aí das notícias que tem em torno da seleção, né? Aproveitar que é data FIFA, falar um pouquinho também de seleção brasileira. E, bom, é isso, bora para o segundo episódio. Perfeito. Eu acho que assim, esses 10 dias, né? Acho que assim, até pra gente começar aqui as discussões, né? Eu achei que iam ser melhores aproveitados pelo nosso departamento médico, né? Pois é. A gente teve alguns burburinhos, né, relacionados ao retorno de alguns jogadores, né? Então, na semana passada, eu li algo a respeito do Wellington, né? Ter voltado a treinar com bola, né? Sim. E principalmente o Morato, que ainda não tá fazendo, eles não estão fazendo ainda treinamento com contato, né? Então é mais assim, retomada mesmo. Mas é provável aí que nas próximas semanas, e cara, não sei se eu posso falar isso para não dar azar, né? Mas que eles voltem aí a integrar o elenco, né? E tá à disposição aí do Dorival Júnior. Né? O Moreira ia ser uma boa, né? Porque a gente tá... Acho que você falou Morato. A gente tá sem... Caraca. A gente tá sem lateral. A gente tá sem lateral. Tem o Rafinha, mas enfim, é complicado contar todos os jogos com ele de 37 anos. E também questão das funções táticas que podem desempenhar dentro de um jogo, né? O Rafinha até pela idade, bem mais limitado. Então a gente tem que ter alguma alternativa nessa posição, né? Perfeito. E agora é aguardar, né, gente? Vamos torcer para que realmente a gente tenha esses nomes aí de volta para integrar o elenco cada vez mais, né? E aí, falando em elenco, né, a gente teve também algumas renovações aí nos últimos dias, né? Ou vias de, né, renovação. Eu acho que eu começo aí pela que já está mais concretizada, que é a renovação do Yang, né? Que é o goleiro reserva. Acho que o pessoal tem botado bastante ficha nesse goleiro. Né, que ele é alto, tem uma capacidade técnica muito boa pelo que o pessoal passa. Eu confesso que não cheguei a vê-lo em ação. Acompanhar os jogos, né? Mas eu acredito que a ideia, e acho que até para trazer para discussão também, na minha cabeça eu achei que até com o vencimento dos contratos, né, do Felipe e do Jandrei, que a gente ia manter realmente os meninos da base como reserva, né? Eu acho que faz total sentido, até pelo que a gente viu, né, da evolução do Rogério, na época do Zete também e tudo mais. O quanto que, sabe, deixar a molecada para ter essa vivência no banco, até com a fase atual do Rafael, que, enfim, não vai sair tão cedo, né, digamos assim.
Mas aí a gente já dá o push pro próximo assunto, que é a renovação com o Jandrei, né? Então o São Paulo renovou aí com o Jandrei. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas é por mais um ano, tá? Cara, eu acho que é mais longe, hein? Acho que o São Paulo renovou até 2026. Vamos trazer aqui, achei até bem estranho. Vamos trazer. É verdade, até 2026. Falei besteira, gente, tá certo. Até 2026 a renovação do Jandrei. E aí entra muito no que, enfim, eu tava falando, né? Cara, eu não sei até que ponto. Né? Pois é, até vou fazer um comentário aqui, Chilan, você conseguir achar aí qual que é a idade do Jandrei, acho que ele já tem mais de 30 também. Mas o que acontece? O São Paulo, ele historicamente, né, de grandes goleiros que o São Paulo teve, ele não foi um grande revelador de goleiros. Sim. Né? Valdir Pérez, Gilmar, o Zete. Bom, o próprio Rogério Ceni já chegou com 17 para 18 anos no São Paulo, né? Então. Mas estava no Pato Branco? Estava em Pato Veio de Pato Branco, tava no né? Sinop. Mas assim, não é uma cria, né, da base ali que vem desde os 15, 14, 13 anos jogando no clube e vai subindo de categoria. Ele já veio aspirante a profissional, né? Mas assim, independente da categoria que veio o Rogério ali, o São Paulo não é um grande revelador de goleiros. Ele teve excelentes goleiros que jogaram muito bem vestindo a camisa do São Paulo, mas que não vieram das categorias de base. E eu acho que a tentativa, quando houve a contratação do Zete para fazer ali o treinamento de goleiros das categorias de base e tudo mais, eu acho que vem muito nesse sentido de a gente não correr o risco de ser refém de goleiro como a gente foi na saída do Rogério Ceni, onde não tinha ninguém preparado. O São Paulo enfrentava já um momento complicado financeiramente e aí você não tinha cacife para poder repor a altura. Né? Então, acho que muita gente comenta aí dessa questão do Rogério Ceni, de não, mas ele não dava espaço, por isso que nenhum goleiro se criou. Não, acho que não é bem por aí. Acho que a gente, na verdade, viveu justamente esse ponto, né? Quando saiu o Gilmar Entrosete, que já era um goleiro de time grande, quando saiu o Zete, entrou o Rogério Ceni, que já vinha disputando inclusive competições ali, quando o São Paulo disputou mais de 80 jogos em 92, 93, então o Rogério já vinha com bagagem. A gente não tinha nenhum goleiro com situação parecida e não tinha dinheiro para comprar. Então por isso que não veio ninguém à altura, e a gente vai improvisando, vai colocando promessas, né? Algumas, sinceramente, né? Sidão, pelo amor de Deus, e tudo mais, mas assim, o Denis é o reserva imediato, aí vem Sidão, aí vem Jean, que teve aquele episódio com a mulher lá e tudo mais. Enfim, aí o São Paulo passa uma carência. Eu acho que a vinda do Zete para trabalhar é justamente para a gente começar a ter esse tipo de resultado. Goleiros nas categorias de base começando a surgir dentro do São Paulo. Vamos ver, ainda é uma aposta, mas eu acho que eu vejo com bons olhos aí a gente colocar já algum holofote em pelo menos um dos nomes. Eu acho que talvez possa ser esse trabalho já começando a dar frutos, né? Exato. Tem o Yang. E aí só trazendo a informação, né? O Jandrei tá com 30 anos, né? Então talvez o São Paulo tenha enxergado que ainda existe mercado, por isso quis colocar um contrato para ganhar alguma coisa numa possível venda. Olha, não sei, porque acho que na minha visão, Felipe Alves, né, não deve ficar. Não deve ficar até o final do empréstimo. E até você deixar um goleiro de mais bagagem, né, digamos assim, na reserva do Rafael, talvez seja interessante até para a formação desses meninos, para não entrarem, né, numa roubada que é ser goleiro do São Paulo hoje, né? E aí quando eu falo desses meninos, a gente tem o Yang e a gente tem o Leonardo, não é? Leonardo, exatamente. Tava tentando lembrar o nome dele. Exato, e isso que eu queria ressaltar. Ele é discípulo aí de Rogério Ceni, né? Quem sabe aí nos próximos anos a gente ter esse gostinho de novo de sabe ver nosso o raio goleiro, não cai duas vezes no mesmo lugar, né? De ver nosso goleiro subir até a área lá para bater uma falta, né? Não, tô brincando, mas seria muito, muito legal, né? E aí acho que até aproveitando essa questão, né, do goleiro, né? Acho que até já emendando, né, o que a gente também já tinha falado um pouquinho aqui nos bastidores. Eu sempre quis falar isso, nos bastidores. A gente tem também aí o surgimento, não digo, porque já tinha, né, repercutido o nome desse menino,
Só que agora, recentemente, né, ontem saiu a reportagem sobre o Rian Francisco, né, do Sub-17, né, um atacante aí que, segundo o GE, vive aí a melhor fase artilheira da vida dele aí. Só que assim, né, não é só um momento, né, o São Paulo já estipulou uma multa rescisória, né, para ele aí na faixa de 300 milhões de reais, né, que foi mais ou menos o valor que o Endrick foi vendido, né, pro Real Madrid, que foi 300 e pouco, né? São valores ali, alguns falam 400, mas depende muito de cotação, de Bom, produtividade. que seja, só sei que acho que a gente tem aí uma esperança, né? Acho que a gente precisando de notícias boas, né? Ultimamente no São Paulo. Eu li essa reportagem e eu fiquei bem esperançoso aí com o Ryan. Eu não sei se é assim que pronuncia, qualquer coisa, corrijam a gente aí nos comentários, né? Mas, assim, fazia tempo que a gente não via, né? Eu vejo também com forma positiva, cara, porque é o seguinte, né? O São Paulo penou aí acho que o episódio do Marquinhos foi o mais. Talvez tenha ficado mais em evidência, mas a gente acabou liberando alguns jogadores, mesmo o Luizão, por valores muito baixos, para não dizer quase nada. Praticamente o jogador já podendo assinar um pré-contrato. Então, eu vejo que é um trabalho que talvez a diretoria de futebol esteja fazendo de começar a proteger um pouco melhor esses jogadores que têm, que, enfim, tem alguma visibilidade ou que eles enxergam que possam ser prósperos aí para o São Paulo. Claro que isso também não vem à toa, com certeza. Você fazendo um contrato desse, o jogador, claro, tem uma parte a receber desse contrato, mas você deve aumentar também os vencimentos desses atletas, né? Perfeito. Agora, é melhor você fazer isso enquanto os vencimentos são baixos do que você depois querer falar em termos de 400, 500, 600 mil reais, que é o que o jogador profissional aí recebe, né? Então, vejo com bons olhos esse tipo de conduta aí da direção. A gente teve um lateral esquerdo também. Lógico, a gente não acompanha para saber de cabeça aqui escalação de sub-15, sub-17, né? Mas... É o próximo. Aí então, tem outro, que aí cara, eu fiquei... Eu não sei quanto que tá a multa rescisória hoje do Beraldo. Mas agora também, há 4 horas atrás, saiu a notícia também de um zagueiro de 18 anos, né, que assina o primeiro contrato profissional com o São Paulo, Aí. com uma multa rescisória de 260 milhões. Um zagueiro, tá? A gente tá falando do Ryan Francisco, que é um atacante, Sim. né, que faz sentido até, né, do Sim, quanto tem que ele tem de mais, potencial. Agora, um zagueiro ter uma multa rescisória de 260 milhões, cara, Pois é. quero saber mais sobre Arthur Ian. Pois é. Então eu acho legal, acho que um movimento bom da diretoria e também até falando, cara, o mercado do futebol hoje os valores são um absurdo. A gente está falando agora o Benzema, né? Acho que foi a notícia aí que correu também nos últimos dias. O Benzema indo pro Al Ittihad com um valor de salário anual de 1 bilhão e 54 milhões, né? Fazendo uma conversão simples. E aí tem até uma brincadeira que é o seguinte: se você ganhasse 5 mil reais por dia, desde o dia que o Brasil foi descoberto em 1500 até hoje, você não ia ter o valor que ele ganhou em um ano. E o contrato dele são de 3 anos. E eu guardando dinheiro achando que eu vou ficar rico, né? Pois é. Então, assim, mas tudo isso pelo seguinte: o mundo do futebol hoje, os valores estão completamente fora da realidade. Com certeza. Então, para você ver que isso vai começando a trazer, inclusive, para nossa realidade. Um zagueiro, como você falou, com uma multa de 270 milhões. É um negócio absurdo, né? Absurdo. Pois é, mas que bom. Se alguém souber qual é a multa do Beraldo, escreve aí nos comentários também pra gente depois trazer aí no próximo programa, tá? Boa. Bom, falamos aí um pouquinho da base. Fazia tempo que a gente não citava a base aqui, né? Fazia Sim. muito tempo. E aí, falando em base, aí eu não vou trazer nomes, eu não vou trazer direcionais assim mais específicos, mas a gente teve contratação também no nosso time de scout, né? No nosso time de olheiros, né? Também nesse sentido. Parece que é um profissional que trabalhava, que era do Ceará, né? E que vem trabalhar e somar aí com toda a equipe técnica aí do São Paulo. E acho que até nos primeiros pilotos que a gente fez, né? A
a gente trouxe o quanto que essa área que era tão, assim, absurda no São Paulo, né? A gente conversou bastante, né, com relação até a montagem do time campeão mundial e dos 3 brasileiros, enfim. Sim. O quanto que esses olheiros, né, para detectar essas oportunidades eram bons naquela época. E, cara, me martirizo por não lembrar dos nomes deles, né? Tipo, não sei quem realmente tinha direcionado isso, mas o São Paulo contratava muito bem. Sim. Né? E a gente parou. A gente simplesmente, assim, tirando um acerto ou outro aí, esporádico, o São Paulo simplesmente parou de compor bons elencos, até com baixo investimento. A gente traz aí a lembrança, isso eu acho que vou poder falar até melhor que eu, Vini, mas cara, a gente montou o time campeão com base em Goiás, né? Mineiro vindo do São Caetano. Então, você tinha assim, Josué, Fabão, Danilo vindo do Goiás. Pois é, então assim, cadê os nossos olheiros, né? Cadê o nosso scout, né? Digamos assim, né? Exato. A gente não pode depender, o que eu vejo, né? A base do clube ela é muito importante para poder colocar algumas peças como opção em momentos em que o clube precisa, e aqueles que despontam vão ajudar, inclusive, não só esportivamente, mas financeiramente o clube. É o que dá o retorno realmente para todo investimento, né? Exato. E Cotia não é um investimento baixo. Cotia é um investimento altíssimo para manter uma estrutura daquela. Então tem que ser um trabalho sério, um trabalho que não pode ficar dependendo de acordo com o empresário simplesmente. Tem que ser um trabalho sério de fato, porque a base precisa ter, hora ou outra, esses jogadores que vão render um valor bom para o clube e que tenham um ganho esportivo. E em paralelo, você tem que ter também, como você falou, os olheiros aí em outros clubes. Cara, clubes assim, da América do Sul, que está muito forte agora o mercado vindo aqui para o Brasil, né? O Brasil se tornando um centro ali da América Latina em relação aos jogadores que não vão para a Europa, acabam vindo para o Brasil, que tem um pouco de destaque. Então, mas você não pode descobrir quando o cara já está artilheiro da Argentina, do campeonato argentino. Não adianta nada, ele já está valorizado. Assim agora, como veio o Caleri, por exemplo, já estava estourando no Boca Juniors, né, na época, enfim. Então, aí não adianta, né? Então, esse trabalho tem que ser feito para que a gente possa garantir essa rentabilidade também em jogadores que não vêm da base. Você conseguir trazer o cara por um preço acessível, que ele fique 2, 3 temporadas dando o retorno esportivo que o São Paulo precisa, e depois gera algum retorno financeiro, né? Eu acho que é importante que tenha sido uma contratação realmente técnica, isso que a gente espera. Perfeito. Uma contratação no sentido de profissionalizar. E que não seja única, né? Que realmente o São Paulo esteja olhando para isso com mais carinho, né? Com mais cuidado, né? Principalmente. E eu acho que esses profissionais, eles auxiliam muito também na base, né? Porque a gente vê, né? Acho que muito que você falou do Rogério ter vindo já mais velho, entre aspas, pro São Paulo, isso é muito trabalho de olheiro, cara. Com certeza. É muito trabalho do cara que foi lá. O cara tava no Sinop. Perfeito. E aqui, acho que aí trazendo as rapidinhas, aproveitando que eu falei do Ceará, né? Eu tô folheando aqui o GE pra gente trazer os principais pontos e aí linkando um ponto do outro aqui. Mas a gente tem aqui a notícia que eu não vou nem abrir, que é do lateral direito. Vocês lembram dele, o Orejuela? Pois é. Cara, faz um tempinho, né, que ele não entra, né? Não participa de nada. Graças a Deus. E ele tá negociando com o Ceará. Acho que só para linkar até com o que eu falei do olheiro que veio do Ceará, né? Tomara que, né, esse olheiro, né, seja muito bom, que a gente tenha contratado e que eles não estejam vendo quem é o Orejuela mesmo para jogar no Ceará mesmo e vá com Deus, cara, pelo amor de Deus, né? Pois é, assim, cara, a gente vê alguns jogadores, a gente falou disso na última semana, de alguns jogadores que são preteridos por um determinado treinador, outros que são ali mais queridos por esse mesmo treinador. Isso aconteceu com o Rogério, acontece também com o Dorival. Então, com o Dorival, o Orejuela, que já não era ali uma paixão ali da torcida, acaba perdendo muito espaço. E, querendo ou não, é um estrangeiro a mais. A gente está vivendo uma situação complicada de estrangeiros. Acho que não precisa nem comentar muito, não deixa muita saudade. Eu não vejo, de fato, tanto recurso assim no Orejuela para que ele possa
vestir a camisa do São Paulo até como uma opção. De fato, não vejo. Boa sorte para ele, mas Exato. Que seja feliz. Sim, tirando as brincadeiras, né? Acho que é um ser humano, é um profissional, lógico, né? lógico. Que seja feliz e que dê muito certo no Ceará. Exato. E aí a gente está falando de estrangeiro. Aí eu até queria aproveitar e colocar aqui. A gente está... o São Paulo, né, tem sido noticiado que o São Paulo está atrás do Que Savarino. mais um estrangeiro. Uma vez que o Marinho não deu certo e tal. Eu também queria comentar um pouco sobre isso, né? A gente aí perdendo aí pro Fortaleza, independentemente de achar bom ou ruim que ele viesse, mas o fato é que ele foi pro Fortaleza. E aí o Savarino era o plano B e aparentemente o São Paulo tá investindo nesse contato com o jogador. Cara, venezuelano, mais um estrangeiro. Sinceramente, cara, eu não consigo entender esse excesso de estrangeiros que o São Paulo tem buscado, sendo que a gente obrigatoriamente vai ter que acabar deixando um ou outro fora da relação. E aí você começa a criar um estresse natural no grupo. Na minha visão, assim, é um problema que você não precisa. O São Paulo já tem milhares. E você começa a criar onde não tem nada. Vai ter ali uma reportagem de um jornalista falando: o fulano não é relacionado pelo terceiro jogo. Uhum. E, cara, é verdade. Você não tem espaço, às vezes, para relacionar. Agora, na Conmebol, beleza, você relaciona quantos quiser, mas nas competições da CBF são no máximo 7. Nós temos aí 8 ou 9 no elenco. Cara, não tem espaço para todo mundo. Então, Savarino, quem sai para chegar ao Savarino? Ou a gente vai ficar convivendo com esse tipo de problema e tá tudo bem? Pois é. A gente acabou de falar do Orejuela, mas o Orejuela já não estava nos planos há muito tempo já, né? Desde que o Dorival chegou. Sim. Então, assim, mais uma vez é a questão de, cara, planejamento. O que parece pra mim, cara, é que as oportunidades vêm surgindo por meio de furo jornalístico, Sim. meio que, tá aqui, São Paulo fala, olha, podia ser uma boa, e vai atrás pra descobrir o que é. Sabe, assim, entra muito também no que a gente falou de scout também. Pra mim, entre outras, né, áreas, né, relacionadas ao São Paulo, existe muito amadorismo, cara. E esse é mais um exemplo, de verdade. Porque, ok, pelo pouco, porque assim, de verdade, não posso afirmar o quanto que o Savarino foi importante pro Atlético Mineiro. Sim. Na época. Acredito que ele seja um bom jogador pelo pouco que eu vi. Agora, tá toda essa especulação por um cara que, cara, tá jogando a MLS hoje, né? E assim, beleza. Eu posso falar besteira aqui, mas não provou nada demais assim no Atlético Mineiro. E a gente tá disputando ele com outros times, assim, sem ter um plano B, sem ter, né, uma alternativa. Na eminência, às vezes, até do que tava sendo trazido aí, levantando sobre saída do Luciano, né? A saída do Caleri acho mais difícil, mas a saída do Luciano, pela proposta lá do time do Cristiano Ronaldo, enfim. Mas enfim, é muito isso, sabe? Tipo, da gente trazer mais um estrangeiro, a falta de planejamento que a gente tem pro elenco. É trazer de novo à tona a quantidade de meias que a gente tem, e meias com basicamente a mesma característica. A falta de lateral, mesmo que a gente tenha tido vários problemas relacionados a departamento médico, sabe? Então, assim, é mais um ponto, enfim, torço para que tenha o melhor desfecho, mas é um jogador que para mim não vai mudar ponteiro nenhum, sabe? Como a gente fala aqui, né? Mesmo quando existe a crítica ou existe o comentário mais pessimista, a gente, é lógico que no fundo quer que as coisas deem certo. Agora, como você falou, né? Bom, Jackson Mendes, não vou deixar o cara fora, o cara era volante de Copa do Mundo, jogou Copa do Mundo. O Gabriel Neves. Não, mas o São Paulo foi lá e contratou o cara, vai deixar o cara de fora, gastou dinheiro que não tinha. Mas aí tem o Galopo. O Galopo, de novo, aquela história mal explicada de investidor, não sei das quantas tal, não sei quantos milhões, vai deixar o cara fora? Não vai. Exato. Aí tem o Caleri, aí tem o Arboleda, que são praticamente aí titulares absolutos. Uhum. Nós já estamos falando em 5. Perfeito. Só que não... e aí tem a volta do Ferrarese. Todo o esforço que está sendo feito agora com o Grupo City para fazer a extensão do empréstimo do Ferrarese, que eu acho certo, acho que é muito bom se esse empréstimo for estendido. Mas já é mais um estrangeiro mais um. Disputando, que provavelmente não vai ficar de fora. Exato. Aí tem o Alan Franco,
Quer dizer, a gente começa a colocar, e tem agora o Savarino, quer dizer, toda hora vai ter que ficar um cara que praticamente aí jogou de titular sem poder ser relacionado, né? A busca para mim do São Paulo nesse momento, eu não sei a tua visão, cara, mas vamos imaginar que o Luciano saia, tá? Mesmo se ele sair, o São Paulo tem direito a 50% dos direitos econômicos, dá aproximadamente 13 milhões no valor da multa aí. A minha visão é com quem nós vamos contratar com esse dinheiro que faça a função que o Luciano está tentando fazer, que é a função de camisa 10. Não é só pelo número que ele tem nas costas. Isso aí, bom, o Nestor tem a 11 e ele está longe de ser um camisa 11, mas de fato ele está desempenhando, o Luciano, a função de um camisa 10 faz tempo, desde a época do Rogério. E nítido que é uma função que nós somos carentes. Então, assim, o Pato voltando, e tomara também que ele volte bem aí, tem feito gol em treino, golaço, vídeo aí do irmão dele postando e tal. Para segundo atacante, perfeito. Agora, e o camisa 10? Então, não adianta a gente repor laranja com, sabe, é laranja com laranja, não é laranja com banana. Então, assim, precisa de um atacante, pega o cara lá. Tá bom, mas essa é a função que mais precisa? Aí gasta um dinheiro com uma função que de repente nem é aquela que precisa mais. Eu tenho muita desconfiança, me parece assim, contratações que jogam muito mais para a torcida do que de fato pensando num planejamento, sabe? Ah, não, o Dorival deu o aval. Cara, beleza, você fala assim, pô, eu vou trazer o melhor zagueiro da Premier League, o Dorival vai dar o aval? Claro que vai dar o aval. Agora, é zagueiro que estamos precisando? Né? É um exemplo que eu dei aqui. Então, acho que tem que pensar um pouco melhor. Aí eu vejo que a função do Muricy em si se faz muito mais importante, porque ele está como coordenador de futebol. Ou seja, se amanhã não for o Dorival, em teoria ele tem que olhar para um elenco de uma forma em que outros treinadores poderão trabalhar com essas peças também. Uhum. Acho que é só a ponderação que eu faço aí para o Savarino. Não sei em que vias está, tomara que se venha, jogue bem, mas eu tenho bastante receio dessas contratações que surgem de forma midiática, assim. Não, e é o que eu falo, o que eu ressalto ainda, né? Não é um cara que vai mudar o ponteiro, sabe? Que vai, nossa Tocar senhora. o time de prateleira, né? E aí eu nem entendo por jogo midiático, sabe? Acho que é mais... Cara, a oportunidade apareceu, tava dando bobeira, tá lá na MLS e tal. Vamos trazer. Um nome conhecido ali, relativamente conhecido. Né? Exato, enfim, não tem muito link. E aí acho que até aproveitando que você comentou do Pato, né? E até dessa questão, a gente tava com a expectativa que ele já fosse relacionado aí pro jogo contra o Atlético. Isso não aconteceu, né? A gente... viu agora, né, o time que foi relacionado aí para jogar amanhã, e o Pato não tá ainda na relação. Eu ainda acho que é muito cedo também. Acho que assim, óbvio, não tô participando do dia a dia lá, mas o quanto que realmente o Pato ainda precisa ganhar um pouquinho mais de ritmo, um pouquinho mais, né, de realmente a gente ter certeza que ele tá 100% fisicamente. Sim. Achei que era muito cedo ainda para que a gente pleiteasse aí o retorno dele de certa forma. Mas, pelo que a gente viu nos treinos, e até que você comentou aí do irmão dele postando vídeo, ele já tem feito alguns gols, né? Enfim, e acredito que isso não vai acontecer agora na quarta-feira. Mas, quem sabe aí no final de semana, talvez ele vá pelo menos pro banco, né? Para que realmente contra o Cruzeiro, sim. já tenha aí essa vivência. E o que você tá esperando do Pato? Eu sei que a gente falou isso aí, mais um detalhe nos outros programas. Mas... Eu acho assim, o Alexandre Pato ele sempre vai gerar uma expectativa, independentemente, né? Que nem até teve um jornalista que perguntou na coletiva dele sobre, poxa, você, né, todo mundo tinha uma esperança muito grande que o Alexandre Pato fosse, jogar a Copa do Mundo, ser um cara, e acabou não acontecendo e tudo mais. Mas eu acho que assim, a gente sempre tem uma expectativa grande sobre esse jogador porque ele é um cara que tem recurso.
Se ele vai estar em condição física, em condição talvez até mental, de render aquilo que ele pode, isso são outros 500. Agora, o fato ele sabe jogar bola. Ele tem recursos, ele tem da onde tirar. Então, a expectativa nele acho que gera muito por conta disso. Né? E outra questão que eu queria entender e ver logo o Pato em campo para poder observar aonde que ele vai desempenhar melhor. Se ele vai estar jogando como segundo atacante, se ele vai estar vindo buscar mais a bola, se ele vai estar mais pelo lado do campo, enfim, para entender também se ele vai ser uma solução boa para o time. Então, agora, o cara não jogava desde agosto. Não adianta, sabe? Recuperou, saiu do refis faz, sei lá, menos de um mês. Exato. Não dá pro cara sair jogando uma temporada maluca igual a temporada do futebol brasileiro. Tem que ir com calma mesmo. Mas o contrato é só até o fim do ano. Tudo bem, mas a gente está entrando num momento em que ainda tem aí tranquilamente mais de 30 jogos na temporada. Então, para as pretensões do São Paulo, que é de repente entender o quanto ele pode render para o ano que vem sim fazer um contrato talvez um pouco diferente, cara, eu acho que ele vai ter tempo suficiente para poder mostrar isso. Perfeito. Acho que falou tudo, acho que nem vou me demorar muito, mas é muito do que a gente falou no último. Acho que ele precisa provar muita coisa. Acho que a última passagem dele, por mais que ele tenha todas as atitudes louváveis que ele teve com relação ao São Paulo, e até nesse retorno, o respeito que ele mostrou pela camisa, ele ainda precisa mostrar muita coisa. Ele precisa mostrar se ele ainda quer jogar bola, né? Esse é o principal. Porque saber é o que você falou, ele sabe, né? Então acho que a gente realmente torcer muito por ele, né? Que dê tudo certo e que ele realmente tenha a somar aí pra gente, né? Como jogador. E aí agora vocês ouviram, né? A minha cachorra participou aí da gravação. Ela também quer opinar. Eu não sei se vocês ouviram com o microfone dinâmico, mas eu só vou pedir a licença para fechar a porta aqui e a gente já continua. Esse é o momento que a gente corta o vídeo. Ou não, né? Tipo, dá um dinamismo diferente, né? Mentira, eu vou cortar, assim. E aí, acho que falando, né? A gente começou sobre a relação dos jogadores que realmente vão jogar contra o Atlético, né? A gente tem aí o retorno, né, do Brasileiro amanhã, às 7 horas no Morumbi. São Paulo e Atlético. A gente tem aí a provável escalação, né? Sem o Arboleda, né, que está servindo a seleção. Sim. Inclusive, eu acho que se não joga... Tá jogando agora. Tá jogando agora, né? Tá jogando agora. A gente fica sem ele, acho que talvez até bom para ele dar uma esfriada na cabeça, né, depois dos últimos jogos, né? Mas aí a provável escalação vem com Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo, Caio Paulista, seu ídolo, Luan, que surpresa, né? Mas é porque o Michel Araújo tá suspenso e... É isso, porque o Michel Araújo tá suspenso. E o Pablo Maia, principalmente, né? Óbvio. Também tá suspenso. Não, porque o Pablo Maia tá suspenso que o Luan joga, né? Por isso, o Michel Araújo ele tá suspenso e contundido. Exato. Essa eu não sabia, hein? E temos aí também o Gabriel Neves. Aí, cara... a gente não tem Michel Araújo, mas Alisson. Aí... Rodrigo Nestor, Luciano e Caleri. Então, assim, tomara que seja só a provável, né? Até pelas últimas escolhas do Dorival. Mas eu não duvido que, de alguma forma, o Alisson saia pra entrada do Rato, principalmente depois do último jogo. Pois é, e cara. Tomara, né, que aconteça isso, pelo amor de Deus, né? Porque, vamos combinar, né? A apresentação do Alisson, como a gente falou no primeiro episódio, não foi, digamos, das melhores. Né? Mas, cara, algumas coisas me chamam a atenção aí nessa provável escalação, né? Entre elas, o Diego Costa, porque, não sei, o Alan Franco, em princípio, não tem problema nenhum, não teria nenhum tipo de problema para ir para o jogo. Então, você vê que realmente tem perdido espaço. Não, Perdeu, assim... Também. Perdeu, e se não me engano, eu posso estar falando besteira, aí você me corrige, mas no jogo contra o Grêmio,
que o Alan Franco fez aquela, Sim, fez aquela o pênalti e tal. partida memorável, né? Digamos assim. O Diego estava com algum problema que ele não pôde jogar. Então, acho que agora o Diego volta, né? E aí a gente já deixa bem claro, né? E o Dorival já deixa bem claro a preferência realmente dele, né? Pela escolha do Diego. E acho que assim, o Diego Costa ele vinha fazendo, né? Jogos muito bons, né? Antes de Sim. se machucar. E agora no retorno a gente sentia que ainda Falta de confiança, falta de ritmo. precisava pegar um pouquinho de ritmo, mas, cara, de verdade, até sem ritmo e sem confiança, eu acho que também ele é muito prefiro, melhor claro. do que Alan Franco. Né? O Alan Franco, desde o começo da temporada, você sabe muito bem, eu não consegui enxergar um futebol muito promissor ali Esse você acertou, hein? no zagueiro argentino, né? Mas o Diego Costa, acho que ele precisa voltar a esse ritmo, voltar a essa confiança, é bom jogador. No ano passado, o time do Rogério vinha salvando ali a saída de bola, fazendo uma saída de bola um pouco diferente, um pouco melhor na qualidade do passe. Então é uma excelente opção, mesmo se mais para frente volta a Ferrarese, o Arboleda, enfim, não importa. É importante a gente poder contar com o Diego. Então, muito legal o Dorival poder dar essa oportunidade também para ele. E aí outra questão, o Luan. Bom, o Luan, ele não vinha jogando com o Rogério por conta de condição física. Com o Dorival, todo mundo deixou de perguntar por que o Luan não jogava. Mas, enfim. Acho que só um parênteses, porque ele começou jogando. Eu Contra lembro o que assim que o América, né, Dorival acho que foi. chegou, ele colocou o Luan, né? E aí com o argumento que se o jogador ainda é patrimônio do clube, né? Em função daquela questão Tava renovando. de renovação e tudo mais. E aí o Dorival colocou, mas logo depois dos próximos jogos o Luan já assumiu. Exato. Pois é. Segue aí, Vini. Desculpa. Então, assim, cara, pra mim é porque não tinha condição de jogo, né? Se tivesse, estaria jogando. Né? Então, isso demonstra que, enfim, não era uma visão tão errada assim da antiga comissão. Agora, pode ser que ele tenha realmente entrado um pouco mais nos eixos aí, que ele tenha conseguido, de repente, retomar esse condicionamento. A data FIFA para ele pode ter sido uma boa. E o Dorival viu condição dele começar o jogo. Excelente também. Acho que, a gente renovou, é patrimônio do clube. É um jogador que tem identificação com a torcida. É bom que a gente tenha mais garotos de Cotia atuando e atuando em bom nível. Exatamente. Né? Então, e o terceiro destaque, como você já colocou, para mim é o Alisson, né? E aí sim, um destaque negativo. Também, cara, acho que nada contra a pessoa do Alisson ali, mas não tem como, né? Os últimos jogos, assim, muito fracos, realmente. Não entendo a insistência no Alisson. Se a gente não tivesse nenhuma opção, sabe? Não, mas são características diferentes. Olha, sempre vão ser características diferentes. Você não vai ter uma cópia idêntica no banco para poder substituir. Mas, será que o Rato ali, que é o líder do São Paulo no ano em bolas decisivas, seja em assistência, seja em passes que acabaram gerando lances de gol, sem ser uma assistência direta, ou até mesmo em finalizações. Então, por que não colocar o Rato? Acho que, vamos ver aí no jogo de amanhã, mas sinceramente era para ter usado esses dias para mim, para justamente ter treinado com o Rato. Perfeito. Né? Mas vamos. E se tá como provável, realmente ele acabou treinando com o Deve Alisson ter treinado mesmo, com o né? Alisson. Exatamente. Mas vamos. Mas a gente já viu também algumas escalações, mesmo com o Dorival, que surpreenderam bastante ali. Fugiram dessas escalações prováveis da mídia aí. Vamos ver o que vem amanhã, né? Perfeito. Só acho que comentário pertinente questão do horário do jogo. O jogo amanhã às 7 horas da noite. Deus. Cara, eu não consigo. Assim, a questão do calendário, eu até entendo os clubes serem obrigados a se curvar a um calendário ruim por questão de grana. É simples assim. Direitos de imagem, uma série de coisas que o calendário apertado acaba gerando, que os clubes enforcados acabam precisando. Então isso eu entendo. Agora, o que eu não consigo entender, e aí até falando de televisão e tudo mais, é esse tipo de situação de um jogo numa quarta-feira, às 7 horas da noite, em São Paulo. Perfeito. Se a gente estivesse falando de qualquer outra cidade, já é difícil muitas vezes você chegar. Em São Paulo,
é muito mais complicado, né? Então, não consigo entender, até por questões de mídia, de televisão, às 7 horas da noite, às vezes o cara não chegou nem em casa. Pra que o jogo às 7 horas? E pra que concordar? Os clubes concordam, porque ano após ano acontece assim, parece algo aleatório. Tem jogo que é 7 horas, tem outro que é 7h30. Aí tem outro que é às 8, tem outro que é 8h30. Cara, o que é essa meia hora? O que isso, sabe? Não existe um padrão. Aí domingo, 8 da noite. Uhum. Cara, não. De verdade, acho que a gente. Quem Não. sai perdendo é o torcedor. Não, totalmente. E é muito por questão de direcional de TV. Né? É muito cômodo, por mais que você tenha uma audiência menor no jogo das 7, né? Que você tenha aí a sequência de 2 jogos de time grande para poder mostrar. Amanhã a gente tem os 3, na verdade os 4 grandes de São Paulo jogando, né? Porque tem o clássico de Santos e Corinthians. A gente tem São Paulo e Atlético às 7, né? O clássico é às 8 e na sequência às 9h30 tem Bahia e Palmeiras. Então é muito focado nessa parte de TV, para você entregar o bloco completo lá de jogos, né, pro cara sentar a bunda no sofá e não sair mais, né? E é muito isso. Só que aí o cara que tá acostumado aí no estádio, que sempre tá lá, né, colocar um jogo às 7 era até o que a gente tava discutindo. Cara, amanhã eu tenho reunião até às 6 e pouco. Como é que eu vou chegar no jogo para assistir? Vou chegar no meio do primeiro tempo, vou chegar com 15 minutos do primeiro tempo, mesmo usando o metrô, mesmo estando do lado, lá na Consolação. Então, assim, é direcionar, né, para que sempre jogar contra, né, que o torcedor vá ao estádio, né, de certa forma. Né? É muito complicado isso, não dá para entender. E assim, no final, ok, você tem, né, a verba, né, o dinheiro, o investimento dos direitos de imagem da TV. Mas no final, quanto que um jogo desse aí, numa quarta-feira, 9h30 ou 9 horas da noite, né, pro Morumbi, a gente ia ter de acréscimo de público? Não, e a gente tá falando principalmente se tratando de São Paulo, dos últimos jogos com rendas, assim, a mais baixa ali, de 2.200.000, 2.300.000. Talvez até rendas maiores. Então, amanhã é um jogo que a tendência é ficar no 0-0 no quesito financeiro. Sim. Né? O quanto o São Paulo vai gastar para fazer o jogo vai ser o quanto ele vai receber de bilheteria e olhe lá. Então, fora a perda esportiva, que é justamente você deixar de ter um público apoiando o time ali durante o jogo. Então, realmente não... A gente fala, dá para entender no sentido da questão da televisão, mas não é possível que não exista uma solução um pouco melhor, inclusive para a TV. Uhum. Porque o cara começa a assistir o jogo do São Paulo, ele não vai, quem é São Paulo, ele não vai parar de ver o jogo do São Paulo no segundo tempo para assistir o jogo do clássico, não vai. Fudendo. Né? Assim como quem está assistindo o clássico não vai parar no segundo tempo para colocar no jogo do Palmeiras. Então, assim, não é possível que não exista uma solução melhor para isso. Né? Inclusive para rádios e tudo mais, é horroroso. A rádio não tem, a emissora de rádio não tem vários canais que você vai trocando ali. Exato. Sabe? E quanta gente não vai conseguir acompanhar só pelo rádio por conta do horário? Exatamente. Né? Pois é, mas aí fica... Não sou eu, não é você, não é o público que está vendo a gente aqui que vai conseguir mudar isso. Mas acho que é importante todos os canais sempre que tiverem de mídia alternativa, digamos, conseguir sempre falar esse tipo de coisa, porque não é possível que isso não vai mudar nunca no futebol brasileiro. Né? Não, e é o básico, né? O que a gente sempre fala e o que a gente sempre vai falar, eu acho, sabe? Acho que assim, calendário melhorou um pouquinho, né? Porque os times reclamavam nesse sentido, mas, cara, hoje ainda quem manda ainda são as emissoras, né? Quem manda ainda realmente são... quem paga, né? Que, assim, é certo e não é, né? Ao mesmo tempo, né? Porque aí você acaba sacrificando aí um espetáculo em função, né? Única e exclusivamente... Do horário da novela. Do horário da novela, perfeito. E assim, começamos, né, a falar da escalação, né? De quem realmente, né, vai jogar esse retorno aí depois da data FIFA, né? Contra o Atlético. E eu queria saber de você aí as expectativas para esse jogo, como é que você tá. Eu acho que assim, não precisamos entrar ainda em detalhes de
placar, né? Porque a gente ainda vai falar Vai deixar pro final. do jogo contra o Cruzeiro, mas o que você tem visto do Atlético, acho que até trazendo um pouquinho de histórico aqui, né? Do que a gente tem do jogo, né? O São Paulo vem de 2 derrotas, né? Para Palmeiras e Grêmio. Enquanto o Atlético ele vem de uma vitória e um empate. E aí a gente já vê para quem. Ele ganhou do Botafogo, né? Que era o jogo do Brasileiro. Agora eu não sei se tá invertido, mas. Ganhou do Botafogo pelo O Brasileiro. jogo pelo Brasileiro. Sim. E ganhou também pela Copa do Brasil, né? Perdeu o jogo, mas ganhou, mas Exato, levou a vaga. Mas ele levou a vaga, exatamente. E aí ele teve um jogo com o Libertad, que ganhou fora, uma vitória importante e tal. E aí ele jogou com o América Mineiro e empatou em 2-2 lá, buscando o resultado depois de um 2-0 do América, né? Então, trazendo um pouquinho desse histórico, o que você espera desse jogo? O que você... Cara, o Atlético Paranaense nos últimos anos ele é sempre aquele time que ninguém coloca como favorito, mas também ninguém gosta de jogar contra. É sempre um time chato. Exato. É o time chato de jogar. O São Paulo até tem conseguido bons resultados, até com algumas vitórias lá na Arena da Baixada e tudo mais, nos últimos campeonatos. No último Brasileiro, no Morumbi, inclusive eu estava lá, foi um desses jogos de domingo, 8 horas da noite. Foi a estreia do São Paulo, se eu não me engano, 4-0, 3 gols do Caleri. Exato. Que eu achei até estranho, porque não, assim, é difícil, né? O Atlético não vinha sendo um time que toma de 4-0 e tudo mais, e ao longo do campeonato acabou se recuperando e tá disputando a Libertadores. Então, assim, eu vejo um jogo difícil. A gente falava antes do jogo do Grêmio que a sequência de 4 jogos ia realmente ser uma sequência mais complicada e que ia definir muito do que o São Paulo quer na competição. 2 a gente perdeu. Exato. Então, é importante a gente dar uma resposta, até em termos de tabela também, para não ficar rondando aquele meio de tabela que ninguém sai do lugar. Eu acho que a gente tem que dar uma resposta, ficar beirando ali sempre entre o G4 e o G6. É importante que a gente vença esse jogo no Morumbi. Mas eu vejo um jogo difícil, cara. Não vejo um jogo fácil, assim como contra o Cruzeiro também. Estarei lá em Minas para assistir o jogo também no Independência. Ele vai representar a dupla porque eu dei para trás. Deu uma miada aí, mas estarei lá, né? Vou até tentar fazer alguns vídeos, alguns comentários lá de como que assistir o jogo lá na Arena Independência para a torcida visitante. Legal. Dificuldade, aliás, para comprar ingresso. Até agora não saiu, não liberou venda de ingresso. A gente fala tanto também da Total Acesso e tudo mais, mas eu acho que nesse quesito o São Paulo tem melhorado, se não com o site em si, mas com o esquema de venda de ingresso. Então, há muito tempo liberou a venda para o jogo de amanhã. Já tem venda liberada também há muito tempo para o jogo contra o Fluminense, para o jogo contra o Tigres e para o jogo contra o Palmeiras. Então, nesse sentido, a gente está bem mais organizado. Estava inclusive conversando com um colega que é sócio torcedor do Cruzeiro, e bastante reclamação a respeito da venda de ingressos também. E aí, ainda não tenho o ingresso, mas até lá conseguirei. Então, mas é um jogo difícil, cara. Também é um jogo difícil. O Cruzeiro é outro que está mais ou menos na mesma parte da tabela que a gente. E o Atlético está um pouco acima. Até agora a gente não venceu de ninguém que está acima de nós na tabela. Ninguém. Exato. E é muito o que a gente falava, né? Porque o quanto que os próximos adversários iam ser realmente esse teste forte que a gente queria ter. E, cara, infelizmente o São Paulo não respondeu. E aí, acho que até voltando a fazer o comentário que eu fiz no último episódio cara, a gente ainda precisa contemplar a questão de fazer os 45 pontos. Ah, sim, sem dúvida. Né? Com certeza. Sem dúvida. Então é isso, acho que são 2 jogos aí que a gente espera ter um resultado melhor do que o que a gente teve nesses 2 primeiros desse teste de fogo. E não adianta vir falar que mas perdeu pro Grêmio por um detalhe, poderia ter empatado o jogo, perdeu pro Palmeiras. Cara, na boa, você vai jogar com time grande, é detalhe mesmo. É detalhe, sempre vai ser detalhe. Sempre vai ser detalhe. Não é detalhe quando você joga contra um time que você perde uma oportunidade e tem outras 10. Contra time grande não vai ter moleza. Então, exatamente. Vamos ver o que São Paulo tem esse poder
esse poder de reação aí. Eu espero 2 jogos bem difíceis. Acho que falando do Atlético, né, principalmente, ele tem, né, complicado bastante, principalmente quando a gente fala da Arena, né, nos últimos jogos do Morumbi, até que, enfim, né. Vamos esperar, né, que mantenha, né? Exato. Mas, cara, eu não consigo me conformar, e aí tá trazendo um pouco do fanfarrão, né, que existe em mim, mas, cara, um time que tem Vitor Bueno e Pablo... Ah, não. Sério, cara, não era pra gente se preocupar e a gente tá se preocupando, cara. Mas vamos... e aliás tem um outro ponto do Atlético, hein? A saída do Felipão. Saída do Felipão e do Paulo Turra, né? Perfeito. Que, aliás... Pois é, a gente não acompanha o dia a dia dos outros clubes, é difícil saber. Até seria interessante entender de um torcedor do Atlético o que ele viu, porque me pareceu muito mais uma retaliação a saída do Felipão do que qualquer outra coisa, né? Não me parecia que o Paulo Turra, perto dos técnicos dos outros técnicos da Série A, vinha desempenhando um resultado ruim, né? Uhum. Mas, bom, enfim, o São Paulo não tem nada com isso, tem que aproveitar também essa situação essa vacância de treinador aí, para poder se impor dentro de casa e conseguir essa vitória. Não, e eu acho que é um jogo para trazer a confiança de volta, né? Eu acho que assim, o jogo contra o Tolima foi ilusório, né? Pelo fato do 5-0. Muito. Aí depois veio o balde de água fria, né? Que a gente teve no domingo. Eu acho que esse jogo é para retomar, sabe, as rédeas e principalmente o otimismo que a gente, né, tava conversando com relação às perspectivas que a gente tem no brasileiro, né? Eu acho que a gente, vencendo o Atlético em casa e tendo um jogo bom contra o Cruzeiro, trazendo que seja um empate, alguma coisa relacionada, cara, eu vejo com bons olhos, né, o próximo, para que a gente também já comece a estruturar, que a gente ainda tem pela frente o Tigre, né, nesse meio do caminho. Ainda tem Fluminense antes do Palmeiras, né? É isso, né? Sequência: Atlético Paranaense, Cruzeiro, Tigre, Fluminense e Palmeiras. Uhum. E aí você falou do Palmeiras, né? A gente teve, né, depois de muitas promessas, né, de muitas, né, aparições do nosso querido presidente, né? Sim. Aumentaram os ingressos para a Copa do Brasil, né? Então a gente tinha aí um burburinho que realmente depois dos últimos jogos, né, que o São Paulo ia agradecer, né, a sua torcida com a redução do preço dos ingressos, né, que realmente a gente ia ter algum abono com relação a isso. E mais uma vez quem sofre, quem cai, né, na falácia, né, dos nossos queridos presidentes é o torcedor, né, que realmente vai ter esses ingressos aumentados. A gente viu por cima aqui a notícia. A 600, né? Os ingressos vão estar girando em torno de 50 a 600 reais, né? Se você tem um plano mediano aí do... Mediano não, né? Um dos mais básicos. Aliás, mas isso a gente queria pedir até para vocês aí. Quem tem o sócio torcedor, a gente é sócio torcedor, mas o nosso plano ainda não abriu para venda do jogo do Palmeiras, então a gente não consegue ver o preço de arquibancada azul, que é para ter uma base de comparação com os outros jogos. Mas, camarote dos ídolos, que gira em torno de 350, 400, dependendo do jogo, tá a 600 reais. Nossa, o dobro. E aí, assim, quando tiver disponibilidade, se você é sócio aí diamante, sócio tricolor ou algum plano que já tenha liberado a venda, por favor, coloque aí nos comentários também o valor dos ingressos pra gente já Mas ter não uma vai noção. fugir dos outros. Eu acredito, eu chuto aí já uns 80 reais o ingresso da Azul. Não, 80 reais é Campeonato Brasileiro. Então deve ser Contra mais. o Sport foi 90. Então é mais, vai girar mais de 100 reais. Ou em torno dos 100. A arquibancada amarela provavelmente é os 50, que é o mais barato. Olha que absurdo. E aí quando você tem no plano, né, por exemplo, o meu, que é o branco, por exemplo, a gente pagaria aí um pouquinho... Tem 70% de desconto no ingresso da arquibancada azul. Perfeito. Pagaria aí 30 reais mais ou menos, mais a taxa de inconveniência. Inconveniência, perfeito. Mas, enfim, de novo a gente está pagando aí, né? Mais e até depois das repercussões que a gente teve, acho que é bom a gente comentar também do atraso, né, nos direitos de imagem. Fazia tempo, né, que a gente não tinha essa notícia, né, de atraso de pagamento aí para jogador. Não, mas o detalhe não é nem o atraso de 2 direitos de imagem, ou que tem 3, aí eles iam usar a renda dos 3 jogos.
Cara, assim, é a vergonha, mas o que eu entendi da entrevista que o Casares deu é de que um vai estar sempre pendurado. Então, cara, de novo, é muito difícil você dar credibilidade às ações quando você não consegue honrar com o que seria o mínimo que são. Ah, mas não é salário, é direito de imagem. Cara, na boa, o jogador vai pelo todo. Né? É a mesma coisa que você está numa empresa, você tem direito a, vou chutar qualquer número aqui, você tem direito a R$ 50 por dia de vale-refeição e os caras estão há 3 meses sem te depositar. Sim. Ah, o teu salário está em dia. Ah, tá bom, mas, Mas a vale-refeição faz parte. Eu trago um pouquinho mais alto isso, porque assim, eu não sei, pode ser, até trouxeram, até eu acompanhando a live do Léo Jesus. Aliás, um abraço, Léo Jesus, aí, obrigado pela moral também na live. Aí, boa, valeu, Léo. Mas o Léo falou muito bem que essa questão da gente falar que, beleza, os caras têm que jogar porque eles estão ganhando salário e é só o direito de imagem. Ele não chegou a levantar ao certo quais jogadores, mas assim, dependendo do jogador, boa parte do salário dele, entre aspas, do que ele computa do mês, é direito de imagem. Exato. Chega assim, acho que até 70%, pelo que o pessoal falou, às vezes, dependendo da situação. Então assim, cara, é o dinheiro dos caras. A gente tá falando o quê? É a mesma coisa, trazendo pra realidade, sei lá, quem trabalha com vendas aí e ganha remuneração variável. Né? E aí você ganha o seu salário certinho, mas aí você vendeu, estourou todas as metas lá e você não recebeu só variável. Que às vezes é maior do que o seu salário em si, né? E tem então, N comparações, assim, e tem gente que fala, não, mas porra, os caras ganham muito pelo que eles ganham, é pra correr. Cara, tá bom, eu entendo a questão. O problema o mercado é esse, o cara ganha esse salário, esse foi o acordo. Se é muito, se é pouco, cara, é a mesma coisa de banda. Bom, tem gente que acha um absurdo ir lá pagar R$ 800 no ingresso. Tá bom, então você acha um absurdo, você não paga, você não vai. Mas, enfim, é o salário dos caras, tem direito e acabou. E você acaba se adaptando ao seu estilo de vida. Né? Assim, o que a gente ganha hoje, pra gente, a gente tá adaptado a ganhar isso. Cara, os caras, por mais que eles ganhem montantes de dinheiro, eles têm que... Não vão passar fome, é claro. Óbvio, mas assim, eles não são obrigados também a... Só porque realmente eles ganham mais do que a média, né? Eles aceitarem que eles não estão recebendo o que é de direito do trabalho deles. Perfeito. Acho que qualquer profissional aqui que tá assistindo ia ficar puto com isso, né? E aí, mais uma vez, eu trago a questão do amadorismo, né? Da nossa gestão, enfim, acho que vai ser redundante eu falar aqui sobre isso, né? Pois a gente conversou, e a gente tem, enfim, mesmo sem tricolor aí nas duas últimas, o que seria normal, né? De meio de semana, final de semana. A gente bastante coisa para falar do São Paulo, algumas positivas, outras nem tanto, mas acho que é importante aproveitar que é uma data FIFA também, falar um pouquinho da seleção, coisa rápida, mas segundo informações do André Rizek, o Ancelotti realmente será o treinador da seleção brasileira a partir de janeiro de 24. O que você vê aí dessa notícia? Você vê com bons olhos? Cara, eu acho que assim, o Ancelotti, pelo pouco, né, que eu sei, né, do que eu acompanho aí dos campeonatos europeus e até do histórico, né, que ele tem. Sim. O Ancelotti é um clássico, assim, entendedor do futebol, principalmente, porque pra mim é um puta de um técnico, mas eu trago ainda um ponto ainda mais, assim, atrelado ao que a gente precisa de característica como técnico da seleção brasileira, que é um gestor de pessoas. O Ancelotti, ele sabe gerir pessoas. Eu acho que, assim, hoje o Vini Júnior tá jogando a bola que ele tá jogando pela confiança e pela gestão que hoje e a liberdade que o Ancelotti dá pra ele hoje no Real Madrid. Mas você não vê que é muito diferente quando você tem o cara no dia a dia do que quando você tem, sei lá, jogos a cada 3 meses?
Eu acho que assim, você chega um momento que você tem uma frequência um pouquinho, né, maior com relação a isso, e você tem que lidar com ego sempre, independente. Então, Isso assim, com certeza. chega um momento que, assim, quando você é convocado, você já sabe a pessoa que vai jogar do seu lado, dependendo da situação. Sim. Vai chegar muito perto da Copa, as mudanças vão ser muito poucas, né? Os testes vão ser menores, né, nesse sentido. Então você começa a ter uma vivência maior, por mais que não seja o dia a dia, né? Você começa a ter uma vivência melhor com o cara que vai jogar do seu lado lá. E quando você se trata de uma seleção brasileira, e aí entra muito a questão do que você falou da inflação, né, desses valores e tudo mais, desses jogadores, cara que não tem a cabeça boa, ou a maioria dos jogadores, assim, cara, o ego vai lá, né, no chapéu. A gente não tem ideia do que acontece. E você precisa ter um cara lá que, primeiro, tenha um respaldo e um histórico, né, para que possa confrontar esses jogadores de uma forma assim, cara, você tá chegando agora, sabe? Baixa um pouquinho a bolinha aí, né? e me respeita e ouve o que eu tenho para falar, porque você não é nada ainda. Eu já ganhei tudo, você não é nada. E o Ancelotti tem isso. Uhum. Eu acho que assim, se você coloca um Dorival, com todo respeito, e eu queria muito, eu tô querendo, tipo, mostrar isso pra CBF direto, porque eu não quero que ele saia do São Paulo. Mas assim, falando sério, falando na realidade, você traz um Dorival, você traz um Diniz. Cara, esses caras, beleza, o Dorival, cara, ele é extremamente vitorioso no futebol brasileiro, beleza. O que o Diniz ganhou? Ele ganhou um Carioca. E aí você vai confrontar um cara que já ganhou 2 Champions, tem outro que, sabe, já ganhou. Acho que ele ganhou 3 Champions, 3 mundiais. Tudo na vida. Absurdo. Tipo, e aí você vai falar o quê pro cara? Vai falar que você ganhou um Carioca? Tipo, cara, querendo ou não, por mais que você tenha, né, o cacuete, né, de gestão de pessoas e tudo mais, cara, você tem que ter uma bagagem atrás, sabe? Você tem que ter alguma coisa pra mostrar e você tem que saber lidar com essas pessoas. E eu acho que o Ancelotti, ele tem todas essas características. Não dá pra falar que o cara não é um dos maiores técnicos da história do futebol. Sim. Pois é, cara, eu vejo que assim, tem muita coisa para se conversar a respeito disso, porque são vários os pontos ali que têm sido discutidos. O primeiro, o mais, cara, absurdo que eu vejo, que tem, assim, jornalistas, cara, com programa na televisão de renome falando que o Brasil vai ficar 2 anos sem técnico. Eu não sei onde eles foram aprender matemática, porque a Copa acabou em novembro, em dezembro, na verdade, né? A Copa acabou. Enfim, se vier no começo do ano que vem, é 1 ano que a gente vai estar sem técnico. Então, é um ciclo de Copa do Mundo de 3 anos e meio, não 4, por conta da Copa no Catar ter sido no final do ano. Desses 3 anos e meio, vamos ser bem honestos, o que esses 6 primeiros meses importam? Nada. No final das contas, a gente está tendo um pouco mais de repercussão da seleção brasileira por conta de ter perdido para Marrocos e Senegal. Se tivesse ganhado o jogo, sinceramente, pouco estaria se pressionando por um técnico. Então esse é um ponto. E segundo, então, desses 3 anos e meio, 3 anos de fato importam, né? Que é quando começa as eliminatórias agora em setembro. E desses 3 anos nós vamos ficar 6 meses sem técnico, se é que o Real Madrid não vai liberar antes. Eu até acabo... Se de fato o Ancelotti está acertado com a CBF, eu acho que o Real Madrid deve liberar antes, por uma questão muito simples. Independentemente da multa que a CBF não quer pagar, e eu entendo por quê, 66 milhões de reais, o Brasil vai fazer 6 jogos no segundo semestre, que são pelas eliminatórias. Fazendo uma conta simples, vai pagar 11 milhões por jogo, né? Então, não vejo o porquê realmente a CBF pagar, mas o Real Madrid, para ele, 12 milhões de euros não é nada. Não compra um jogador para ficar no banco do Real. Perfeito. 12 milhões. E para que ele vai querer, no meio da temporada, ter que trocar de técnico? Não faz sentido. Então, se realmente for o Ancelotti, eu acho que a gente vai ter ele até antes, talvez até para alguns jogos já das eliminatórias. Assim, o Brasil não corre o menor risco nas eliminatórias, para não dizer que é 0, sabe? Vamos lá, são 10 países que participam das eliminatórias. Não dá para imaginar em situação nenhuma Brasil atrás de Peru, Venezuela e Bolívia. Então, são 7.
Você tem que chegar em pelo menos quinto para poder disputar a repescagem, de 7. Cara, não dá. Né? Então, não vejo motivo nenhum do Brasil não poder esperar até janeiro, mesmo que o pior cenário acabe prevalecendo. Então, tem total condição. O fato de ser um técnico estrangeiro, mesmo sendo vencedor, eu vejo que, como tudo na vida, tem seus pontos positivos e negativos. O ponto negativo é que o Brasil ele tem se distanciado cada vez mais, a seleção brasileira tem se distanciado cada vez mais do Brasil. É só você ver a quantidade de jogadores que jogavam no Brasil na Copa de 94, na Copa de 2002, foi diminuindo, e agora o que jogou a Copa de 2022. Então, a realidade, hoje, tudo bem, por causa dos streamings também, tudo mais, o brasileiro tem acompanhado muito mais os campeonatos europeus. Mas, mesmo assim, é uma realidade muito mais distante do que o que a gente vive. Então, tem jogadores que muitas vezes são convocados que quem está aqui no Brasil sequer ouviu falar. Então, esse distanciamento da população como um geral, e não só dos aficionados ali que acompanham Bundesliga, Premier League, Ligue 1, né? Pois é, campeonato turco, aí tudo bem, mas para a grande maioria das pessoas, eu vejo que tem ocorrido um certo distanciamento da seleção brasileira do Brasil em si. A gente vê que uma das reações quando o Brasil perdeu na minha opinião, vergonhosamente para a Croácia, é de que, esses caras não estão nem aí, esses caras vão jogar Champions League amanhã, estão nem aí pro Brasil. Qual que é o problema dele ter perdido uma Copa? O cara tá mais preocupado em ser campeão da Premier League, ser campeão da Champions. Não é, também não acho que é assim, tá? Mas essa questão da identidade. Então eu vejo que o Brasil, a CBF, independente do treinador, tem que voltar a mostrar para quem veste essa camisa o peso da camisa. É o que a gente fala do São Paulo. Tem jogador hoje que veste a camisa do São Paulo, não tem noção do peso dessa camisa. A gente falou disso, acho que foi num piloto. Não tem ideia. Pro Brasil, para mim, é a mesma coisa. Então, tá bom, que venha o Ancelotti, que, cara, na boa, eu também acho que tá na hora de mudar. Não vejo que a gente teria dentro de casa uma solução de um nome bom, a não ser Renato Gaúcho. Essa é a minha visão. Para mim, do jeito que as coisas são formatadas, cara, de datas FIFA e tudo mais, cara, o Renato Gaúcho é um cara que conseguiria agregar ali o time. Cara, compra a minha ideia e é tiro curto, velho. Não é. Mas isso é minha visão. Eu acho que a maioria talvez não compartilhe da minha visão, inclusive a CBF. E não vejo também que é errado você pensar num trabalho mais de longo prazo, de metodologia, de, cara, aplicar como você falou, cara. Você já sabe mais ou menos com quem você vai jogar. Então, assim, a gente não se vê todo dia, mas vai começando a colocar algumas coisas de mentalidade na cabeça do cara. Exato. Né? Mas, para isso, a gente tem que evitar algo que aconteceu no último ciclo, que é convocar 100 e tantos jogadores, acho que foram 80 jogadores convocados no ciclo. Cara, e fala com orgulho ainda. Cara, na boa, vamos lá, tirando o Alisson, que foi titular em praticamente todos os jogos, você montou 8 times. Cara, o que você testou colocando o cara 15 minutos contra a Bolívia? Pois é. Né? Então, assim, se a gente está pensando em colocar um cara para trabalhar esse mindset, essa mentalidade, para trabalhar ao longo de um período de 2 anos e meio, 3 anos, então eu acho que assim, as convocações, que não passam só pelo treinador, passam por todo o staff, elas têm que seguir essa mesma coerência. Lógico que você não vai convocar 23 e seguir com eles até a data da Copa do Mundo, mas não dá para sair convocando 100 atletas e achar que você está testando alguma coisa. Não está. Né? Então, se tiver essa coerência, não só na hora de contratar, mas na hora de fazer toda a gestão do futebol que a CBF tem que fazer, eu vejo o Ancelotti como um nome excepcional para a gente. Aqui eu trago algumas perguntas. Quando você fala dessa questão de identidade da seleção, né, de se afastar do brasileiro, cara, aí é o que eu entendi. Mas assim, o quanto que
qual que era, por exemplo, o percentual de jogadores que estavam atuando, acho que no futebol brasileiro, de certa forma, na época do Tite, principalmente depois da última convocação, e quantos que realmente já estavam pertencendo, né, e já, né, com uma boa vivência na Europa nesse sentido. Porque para mim, por exemplo, você trazendo um técnico de fora, obviamente que os jogadores aqui do Brasil vão perder um espaço absurdo, até porque o cara Sim, não vai não deve acompanhar da mesma acompanhar, forma exato. do que o brasileiro. E assim, pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser. O Ancelotti, ele não vai sentar a bunda no sofá pra assistir, sei lá, América e Curitiba. América e Não vai, Curitiba. não vai. Não, eu tô brincando, mas assim, nos jogos assim mais, né? Eu acredito que ele vem em alguns jogos pra acompanhar determinado um jogador ou outro, assim. Claro, mas, não, até no mínimo por respeito, né? mas assim, ok, a gente tem tenha talvez uma redução dos jogadores que realmente atuam aqui no Brasil e que realmente possam ter uma chance de jogar uma Copa do Mundo. Mas, cara, eu acho que isso não é nem uma questão de tendência relacionada à parte do técnico como identidade. Não, ele tem a menor parcela. Parcela. Mas é justamente hoje qual que é o abismo que a gente tem entre o futebol brasileiro e futebol europeu. Entendeu? Não, Nesse eu sentido. concordo, mas aí é que tá, cara. Esse abismo, inclusive, principalmente financeiro, que acaba levando os talentos muito cedo para lá, mas você acaba gerando uma falta de identificação, é o que eu falei. Isso é natural, não é culpa do treinador, não é isso. É que você colocando um treinador estrangeiro, você não está indo. Culturalmente, você está mantendo ou até aumentando esse afastamento. Mas isso é um problema que a CBF, eu até falava isso na época que estava acabando a Copa do Mundo, não se falava ainda em nomes nem nada. Falei, cara, não importa quem seja o próximo técnico, quem sejam os próximos jogadores. O que tem que haver é uma imersão de fato em quem vestir essa camisa do que pesa o que é a seleção brasileira. Né? E eu acho que talvez pela experiência do Ancelotti, isso talvez seja um fator que conte positivamente para ele, pela vivência dele no futebol mundial. Ele é um cara que talvez capte isso muito rápido, né? Aliás, ele viveu numa época em que a seleção brasileira era a seleção. Uhum. Então talvez ele consiga passar isso para os atletas de uma forma tão positiva quanto um treinador engajado brasileiro conseguiria. Certeza. Essa questão cultural que menos depende é do técnico, eu concordo com você. Uhum. Né? Mas é algo que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, justamente para que não fique essa impressão, sabe? De que os caras, na verdade, estão ligando muito mais para ganhar uma Premier League do que uma Copa do Mundo. O que, cara, na boa, eu não consigo conceber que é verdade. Não, eu acredito que não. Eu acho que assim, tem muito isso em clube. Acho que, tipo, tem cara que não tá nem aí mesmo e não tem ideia do peso da camisa. Mas, cara, eu acho que a partir do momento que você veste a camisa do Brasil, e até pela questão, pelas reações que a gente viu, e assim, tá bom, você pode, né, tem a questão que, sei lá, a Copa América, às vezes nem o próprio torcedor, às vezes já tá levando mais em consideração. Com certeza. Mas, cara, uma Copa do Mundo cara, é o sonho de qualquer criança, de qualquer jogador. Eu não acho que precise ser relembrado e principalmente não acho que um técnico estrangeiro afete isso de alguma forma pelo peso e lembrar o pessoal pelo o peso que a camisa do Brasil tem. Porque assim, eu acho que todos esses jogadores que estão atuando hoje lá, eles se inspiraram e eu acredito muito nisso, em jogadores que realmente fizeram história com a camisa amarela, né? Na sua grande maioria. Então, assim, não acho que não ser um técnico brasileiro nesse sentido tenha esse impacto tão grande. Não, e aí não entra tem. muito nessa questão de você falou do Ancelotti, ele ter realmente a noção de onde ele está chegando. E principalmente, se realmente for certeza, ele vai ter uma outra bagagem nas costas, né? Ele vai ser o primeiro técnico estrangeiro da história Da seleção. da camisa amarela, né? A dirigir a seleção. Aliás, então, nós assim, vamos ter, tanto na seleção masculina como na feminina, técnicos estrangeiros. Né? Ah, é verdade. Aqui na feminina já tinha, Já né? tinha. Já tinha, né? É a sueca lá ainda, né? Isso. Perfeito. Então, assim, eu acho que eu vejo com bons olhos. Eu acho que, cara, até concordo com a sua colocação do Renato Gaúcho. Não sei. Gostaria de vê-lo, né? Mas eu acho que até pelos rabos presos que ele tem com a CBF, né? Depois do
dos últimos entraves, né, históricos, né, relacionados ao Grêmio também e tudo mais, eu acredito que seria muito difícil o Renato ser escolhido nessa... Ah, não, cara, estou falando como torcedor, mas concordo porque eu acho que ele tem muito essa questão. Eu digo que não é a gestão de pessoas que o Ancelotti tem, mas é uma gestão de jogadores, né? É tiro curto, cara. Exato, Mas assim, cara, eu vejo que como eu falei, independentemente, quando eu falava isso antes de saber que era Ancelotti ou qualquer um, essa imersão ela tem que existir. E o Ancelotti, eu acho que ele pode ajudar nisso, mesmo sendo estrangeiro, né? Mas é inegável que você tá, enfim, colocando... tirando um pouco da tradição que a seleção sempre teve. Exato. Agora, também acho que é hora para isso. Acho que eu não consigo ver no mercado hoje da Série A, que seria, obviamente, o mercado que a gente teria ali de treinadores, alguém ainda com o gabarito ali para poder assumir essa reviravolta. Eu vejo, aliás, muitas semelhanças em relação ao São Paulo. Né? Você vê o Brasil perdendo para Marrocos, perdendo para Senegal de 4-2, cara, na boa. Perdendo para Croácia em Copa do Mundo, sabe? Assim, não tem. Perdendo para Bélgica. Mas é a famosa geração belga. Que geração belga? Você vai falar pro seu neto quem era Hazard? Sabe, não tem geração Talvez belga. Talvez De Bruyne, velho. mas Hazard não. Não, assim, não tem geração belga, Nem Lukaku. velho. Nem Lukaku. Talvez, sinceramente, acho que o jogador que talvez mais se destaque a longo prazo é o Courtois. Até por ter na carreira de goleiro ser um pouco Courtois e De Bruyne, mais... eu trago De Bruyne. E no máximo, acabou a geração belga. Então, assim, a gente tem passado algumas vergonhas que a gente não costumava passar, né? Assim como o São Paulo começou a passar umas vergonhas que não passava. Nunca. Perder para Tadieres, perder para Defensa e Justiça. Não vou entrar nesse detalhe. Então, assim, gente, eu acho que essas semelhanças, eu acho que a gente tem que... um pouco desse paralelo é justamente para mostrar que, cara, não dá para ficar sendo a mesma coisa, fazendo a mesma receitinha, aquele negocinho de colocar jogador com 15 minutos, que dá margem para a gente pensar uma série de coisas, questão de empresário e tudo mais. Acho que está na hora da gente dar uma mudada mesmo. Perfeito. Boa. Loucura é continuar com as mesmas atitudes, né, e esperar resultados diferentes, né? Momento filosófico. Como diria, falaram que essa frase é do Einstein, mas eu não tenho certeza e, enfim, e o pessoal também não consegue confirmar. Mas depois desse momento filosófico, né? Vamos para palpites? Vamos para os palpites para encerrar aí mais um capítulo aí do Conexão Tricolor. Temos aí o jogo contra o Atlético, que a gente já falou bastante, né? Mas jogo rápido, bate-bola. São Paulo e Atlético, qual que é o seu placar, Vini? Cara, 2-1. 2-1. 2-0. 2-0. A gente não vai tomar gol nesse jogo, se Deus quiser. Olha, tá difícil o São Paulo não tomar gol, mas eu acho que a gente leva, mas eu vou ser mais otimista, porque o Atlético vai estar abalado. Aí com a saída, né, com tudo que aconteceu aí nos últimos dias, então eu vou chutar um 3-1 aí do Tomara que você acerte ou não. Perfeito. E aí vamos para Minas, né, que você vai representar a gente lá e trazendo todas as informações de como é a vivência lá no Independência, lá nesse sentido. A vivência na Independência lá. Não foi planejado isso, tá, gente? Vamos lá, qual que é o seu palpite? 1-0 São Paulo. 1-0 São Paulo? Cara, eu não sei por que veio um jogo contra o Cruzeiro, né, onde o Cruzeiro era líder do Brasileiro, né, com Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, e o São Paulo tava naquela draga, e a gente foi jogar em Minas. E como era legal jogar em Minas, né? O São Paulo ele ressurgia quando jogava, né, contra o Cruzeiro. Era 6 pontos. E dessa vez a gente vai ter, né, esse deleite, porque, cara, até os cruzeirenses podem concordar, porque é torcida irmã também aí. Mas, cara, de verdade, ultimamente, pode ser que as coisas mudem, né? Tomara que não nesse jogo, né? Mas, cara, era impressionante. Você podia já garantir 6 pontos pro São Paulo contra o Cruzeiro, independente da fase. Vocês ganharam brasileiro e tudo mais e, cara, a gente ganhando. Então, assim, o que veio na minha cabeça? Veio aquele jogo no Brasileiro, no Mineirão, que, inclusive, eu montei meu cartola. Foi a única vez que eu montei o meu time contra o São Paulo, que eu coloquei jogadores contra o São Paulo. Até hoje eu não faço mais isso. E eu nunca fiquei tão feliz de ir mal no Cartola.
né? Eu coloquei praticamente o time inteiro do Cruzeiro naquela época contra o São Paulo. E o São Paulo ganhou no Mineirão de 2-0. Gol de Reinaldo Nossa. na primeira passagem. E, pasmem, Douglas. O outro lateral, Nossa, melhor Douglas de Mito. tutti. Melhor de tutti. Salve aí pro São Paulo Mil Grau aí também. Que, cara, esse meme é sensacional. Essa é sensacional. Douglas, melhor de tutti, fez o segundo gol. Cara, eu fiquei muito feliz. Foi mal no Cartola pra caralho, porque tinha colocado o time do Cruzeiro inteiro. Foi a única vez que eu falei, não vou colocar fé no meu time. Olha o que aconteceu. Graças a Pois Deus. é, pra aprender, né? Graças a Deus deu certo. E desde então eu nunca mais fiz da mesma forma. Então, 2-0? enrolei pra caramba, mas eu vou seguir o placar com gols de Reinaldo e Douglas, né? Só que dessa vez eu vou forçar, hein? Eu vou colocar eu tenho aí medo gols. dele às vezes, velho. Eu vou colocar gols de Rato e vamos lá. Caio Paulista. Bom, beleza. 2-0 pro São Paulo pra realmente reforçar que lá é a nossa casa, com todo respeito aos cruzeirenses, irmãos que vão receber o meu amigo aqui. Não foi ele que falou, foi eu, então. Tá bom? Não, boa. Mas vai ser mais ou menos isso aí. Tá jóia. Então, 3-1 e 2-0 pra você. Pra mim, um 2-0 e 1-0. Vamos ver. Tá ótimo. E aí, imagina, hein, com 2 vitórias aí no Brasileiro, a gente começa, né, a voltar a pensar em coisas maiores, né? Mentira, eu quero os 45 pontos, é isso que importa. Boa. Legal. E aí, bom, falando aí também pro pessoal, a gente a partir do próximo episódio, a gente vai começar a ler perguntas de vocês. Então, tanto no Instagram como no YouTube, podem deixar já algumas perguntas, seja temas, de repente vocês queiram que a gente discuta por aqui, ou algumas perguntas que vocês gostariam que a gente debatesse. Coloquem pra gente aí no chat, ou mande um direct aí no Instagram, enfim, ou no chat aí do vídeo no YouTube. E nós vamos ler, falar aí quem fez a pergunta também, e comentar, ter essa interatividade maior. Enquanto a gente ainda não consegue fazer o vídeo ao vivo, Perfeito. em breve a gente já deve conseguir, mas a gente vai começar a ler as perguntas de vocês, então nos grupos de WhatsApp, também que a gente participa, podem nos marcar aí e que a gente vai anotar, pelo menos umas 4, 5 perguntas a gente vai tentar ler pro próximo. Exato, assim como eu falei no primeiro episódio, gente, a intenção é que vocês participem cada vez mais aqui com a gente, tá? Para que realmente seja uma discussão aí de mais pessoas, que vocês não fiquem só ouvindo esses dois chatos aqui falando, né, do São Paulo. Então é isso, acho que e qualquer dica que vocês tenham, qualquer feedback, a gente já recebeu vários assim desde o primeiro episódio. Boa parte era relacionada a gente trocar de microfone, mas o problema não era o microfone, era a pecinha que... O microfone tava fake. É a pecinha que segura o microfone aqui, né, que não sabe editar vídeo. Mas tá melhorando, tá melhorando. A gente já fez até vinheta, vocês vão ver aí também Boa. nesse vídeo, então... bom, enfim... Tragam os feedbacks, a gente vai melhorando a cada dia para que o programa fique melhor aí para vocês. E a ideia, acho que até reforçando muito o que o Vini falou, a gente quer trazer também nas nossas outras redes, né, um pouquinho mais de informação para vocês, às vezes trazer um bate-bola mais rápido de notícia, sei lá, o que aconteceu aí na semana, a gente mandar um shorts, acho que até no YouTube a gente já consegue fazer isso, no Instagram é o Reels também, a gente trazer um pouquinho mais de informação. Acho que tudo que for saindo e que realmente for de fonte boa, né, e que a gente confia, acho que a ideia não é a gente fazer clickbait aqui, não é trazer aquelas, né, mirabolâncias lá relacionadas à parte de contratação e tudo mais, mas justamente ter um canal aberto aí para que a gente discuta sobre o São Paulo Futebol Clube, tá bom? Isso aí. Gente, a gente agradece muito aí por mais uma audiência aí de vocês, por estarem presentes aqui com a gente e até a próxima conversa aí do Conexão Tricolor. Isso aí, até a próxima semana, pessoal. Valeu! Grande abraço a todos aí, valeu. Tchau, tchau.